eles trazem o exemplo da sua vida dizendo: olha, eu sou a videira e vós sois as varas, ou seja, vocês estão injertados em mim. Então, se você está injertado em mim, então você precisa produzir frutos. E que tipo de fruto é esse? Uma vez que você está injertado na videira, ele não pode se produzir laranja, não pode se produzir limão, não pode se produzir qualquer outro tipo de fruto, a não ser que seja a uva. Porque o que é que uma videira ela produz? A videira ela produz a uva, não é assim? Então, quando se injeta qualquer coisa na videira, aquilo que está injetado nela, automaticamente tem a responsabilidade ou a obrigação de produzir aquilo que a videira ela produz. E o que a videira produz é uva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o que se faz da uva? A uva ela se faz o vinho. Aí a Bíblia Sagrada diz que Jesus ele foi convidado para ir a uma festa lá em Caná da Galileia, chamava-se as bodas de Caná. E chegando Jesus àquela festa, no meio da festa, era uma festa que durava-se por 7 dias, que era uma festa de casamento, e os judeus faziam essa festa e prolongava-se por 7 dias. Mas no meio daquela festa, ou seja, do terceiro para o 4º dia daquela festa, acabou-se o vinho daquela festa. E acabando-se o vinho, os noivos iam ficar envergonhados. Aleluia, então ia acabar a alegria daquela festa, a felicidade daquela festa, o que fazia as pessoas estar ali naquela festa. Então chamavam-se Jesus ali à parte. Jesus chegando à parte, mandou chamar aquele moço que estava servindo, que era o responsável por servir. Ele manda encher aquelas talhas de água e apresentar o mestre sábio. Apresenta-se, e aquela água agora foi transformada em vinho. Então, quando a pessoa ela está injertada na videira, uma das coisas que ela precisa produzir, irmãos, é um fator, por nome de alegria. Aleluia, o crente de maneira alguma, irmãos, ele pode andar cabisbaixo. O crente de forma alguma, ele pode sair contando derrota por onde ele passa. O crente não pode de forma alguma, para onde ele chegar se lamentando, murmurando, queixando-se da sua vida, da situação em que ele se encontra, por mais difícil que esteja a situação. Aleluia, mas o crente tem que andar de cabeça erguida, sabendo que se ele está passando por uma dificuldade, mas ele tem a plena consciência do que o Deus que ele chamou, ele está no controle daquela situação, e que ele é poderoso para dar vitória, e junto com a vitória, o livramento, trazer novamente a paz, a alegria e a tranquilidade ao seu coração. Aleluia, porque ele está ligado na videira, e se ele está ligado na videira, tem que produzir alegria, tem que ter alegria na sua vida, tem que fazer, irmãos, como fez aquela, aleluia, mulher samaritana. A Bíblia Sagrada diz, louvado seja o nome do Senhor, que havia ali aquela mulher, e ela, aleluia, tinha necessidade de ter vindo, ela não podia ter vindo, mas ela fazendo uma boa ação para com o profeta Eliseu. Eliseu, vendo que ela não tinha vindo, manda chamar pela segunda vez. Ela chega à presença de Eliseu, e Eliseu fala: olha, há um tempo determinado da vida, você vai abraçar o filho. E aquela mulher sunamita, ela sai, aleluia, da presença de Eliseu, e saindo ela da presença de Eliseu, mas antes dela sair, ela fala: em nome de Deus, não minta para a tua serva. Mas ela recebe aquela palavra. No ano seguinte, ela estava com uma criança no colo, tinha entrado a alegria dentro da sua casa, uma casa que outrora não tinha alegria, uma casa outrora que não tinha ninguém. Aleluia, para o santo, agora tinha uma criança, tinha alegria, ela tinha prazer de
Mas ela tinha uma coisa, ela tinha uma palavra dentro do seu coração, que mantinha em pé, acesa a chama e a esperança que aquele vento ia passar. Aleluia, ela tinha vida, ela tinha paz dentro de si, havia alegria no espírito daquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Assim deve ser o crente, irmão. Pode estar passando pelo vento que vier, quando uma pessoa chegar, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, está tudo bem, graças a Deus está tudo bem, mas no vento só você e Deus é que sabe o vento que você está passando. Mas por que ele não se abala? É porque está ligado na videira. É porque está injetado na videira, irmãos. Aleluia, como a vara não pode produzir fruto de si mesmo, eu e você não podemos produzir se nós não estivermos ligados na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Jesus está dizendo aqui. Aleluias. E se você está enxergado na videira, aleluia, nós temos essa obrigação. Uma das coisas é produzir isso, irmãos, é produzir alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. O pessimismo, ele tem tomado conta da nossa classe, que se dá o nome de classe política. Aleluia, tem tomado conta da classe empresarial. Aleluia, foi dado um conselho. Eu estava vendo uma reportagem ontem na Record News, e o moço que estava fazendo ali aquele comentário, ele disse que estava conversando com um dos amigos deles, empresário aqui de São Paulo, associado à Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E ele disse que participando de uma reunião ali na Fiesp, que é presidida pelo Paulo Scaff, que faz fazia oposição ao governo que acabou de cair. E ele dizia que o Paulo Scaff deu um conselho para todos os empresários, dizendo: olha, não invista nenhum real aqui no país até a gente derrubar esse governo. Então isso, irmãos, é pessimista. É o pessimismo que tem tomado conta. Mas esse pessimismo não pode chegar na minha vida e não pode chegar na tua vida. Aleluia, porque nós somos diferentes, irmão. Aleluia, porque nós temos um Deus que zela pela sua vida, zela pela tua alma, zela pelos teus filhos, zela pelo teu emprego. Ele zela pela porta que ele abriu e que você está pegado até o dia de hoje. Conhece a tua necessidade, sabe da tua dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, se você está ligado nessa cadeia, uma coisa que você não deve ter, ou não deve ser pessimista, aleluia, tem que acreditar. Louvado seja o nome do Senhor, que na situação, por mais diversa que ela possa parecer, por mais difícil que pareça, Deus ele transforma derrota em vitória. Porque Ele é Deus. Foi assim que aconteceu com o moço por nome de Mardoqueu. A Bíblia diz que levantaram-se ali os moços por nome de Amã, que era um dos conselheiros do rei Assuero. Levantando-se esse moço, ele investe contra a vida de Mardoqueu. E ele queria de qualquer forma acabar, exterminar com a vida de Mardoqueu, com a família de Mardoqueu, com todos os judeus que existiam na época. Aleluias, mas diz a palavra de Deus que a mesma forca que Mardoqueu fez de 50 côvados, que dava aproximadamente 25 metros de altura, que ele tinha planejado em pendurar aquela forca a Mardoqueu, que Amã tinha feito para pendurar Mardoqueu. Aleluia, naquela mesma forca que Amã fez, quem foi para a forca foi ele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele transformou aquilo que parecia uma derrota na vida de Mardoqueu, que estava tudo pronto para que Mardoqueu viesse a ser exterminado com toda a sua descendência. O Senhor transformou em vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, é isso, irmãos, que acontece quando o crente ele está ligado na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré para todo sempre. Aleluias.
Mas quando ele está produzindo frutos, quando ele começa a produzir frutos, quando ele começa a produzir paz, aleluia, quando tudo parece que não vai dar certo, está uma tempestade tremenda, mas ele permanece em paz, ele permanece sereno, ele permanece tranquilo, porque é um dos frutos do Espírito. É a pessoa manter a paz, manter o equilíbrio mental, emocional, o equilíbrio psicológico do crente, tem que estar, aleluia, em paz. Louvado seja Deus. Foi o que aconteceu com a Sunamita, foi o que aconteceu com Mardoqueu, com tantos outros profetas que a Bíblia Sagrada relata. Aleluia, é um dos frutos do Espírito. O fruto do Espírito é a pessoa ser longânimo, e a pessoa não está irando-se de forma, aleluia, tempestiva. Não ser uma pessoa tempestiva, uma pessoa que se irrita fácil, uma pessoa que se ira com tudo, uma pessoa que se queixa de tudo, que reclama de tudo. Aleluia, não pode estar ligado na videira. Uma pessoa que você passa por ela, e se você está distraído e não a viu, e não me cumprimentou com a paz do Senhor, no dia seguinte ela já está falando, dizendo: olha, passou por mim e fingiu que não me viu, não me cumprimentou, foi porque não quis, não é porque não me viu. Uma pessoa dessa, irmãos, ela não pode, louvado seja Deus, permanecer dessa forma. Tem que se produzir o fruto do Espírito Santo, que é a paz, que é a longanimidade, que é a benignidade, aleluia, que é a mansidão de espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Uma pessoa que tem mansidão de espírito, irmão, é uma pessoa calma, uma pessoa serena. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia relata sobre esse fruto na vida do moço por nome de Pedro, o apóstolo Pedro. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, a Bíblia diz que ele estava entrando num templo chamado Formosa para orar, buscar a face do Senhor. Estava ali o moço mendigando. Olha para Pedro, pede esmola. Pedro fala: olha, você não tem ouro nem prata, mas eu tenho aqui uma coisa que vai mudar a história da tua vida. Eu tenho uma solução para esse teu problema. Levanta em nome de Jesus e anda. E o moço levanta, começa a andar, entra dentro do templo saltando, glorificando a Deus. Aleluia. Por causa daquele milagre, Pedro acaba diante dos moços, donos da religião da época passada, os que achavam ser o dono da verdade. Aleluia, dizendo: olha, não é para pregar mais no nome desse Jesus de Nazaré, eu vos conjuro que não pregue mais no nome desse homem. E ali começa a descer açoite nas costas de Pedro. Pedro sai dali com as costas toda cortada de chicote, mas ele sai dali glorificando o nome de Jesus Cristo, por se achar digno de sofrer por causa do Evangelho. Isso é uma pessoa que é serena, ela tem paz de espírito, ela consegue produzir, aleluia, a benignidade, a bondade, a mansidão estava sobre a vida daquele moço. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Às vezes nós estamos vivendo, irmãos, em um tempo, não dá para decorrer os 20 versículos que nós lemos. Nós estamos vivendo em um tempo em que os cristãos modernos, eles se preocupam muito com a oratória, quer falar bonito, quer pregar bonito, quer ter uma boa dicção, quer saber se apresentar bem, se comportar bem diante de um púlpito, algo para chamar a atenção do povo, mas não se preocupa com os frutos que vai nos seguir para a vida eterna. Existe um provérbio aí no mundo que diz que ninguém leva nada quando morre. Não é assim? A gente está conversando com uma pessoa, ela se sente magoada porque a outra foi arrogante com ela e a tratou mal, de forma arrogante, com o nariz empinado, pensa que tem um rei na barriga. Aí a pessoa comentando sobre o assunto fala: está pensando que tem um rei na barriga? Quando morrer não vai levar nada. Não é assim? Geralmente se usa essa frase. Mas engana-se, irmãos, que nós vamos levar sim.
Nós vamos levar uma coisa por nome de fruto, que são as obras. Essa ela nos acompanha. Essa não vai ficar dentro do caixão. Essa a terra não come. Essa não vai ficar dentro dos herdeiros, aqueles que têm posse. Essa não vai ficar no sistema financeiro cobrir a dívida depois que a pessoa falece. Você contrai uma dívida, vai lá, compra um carro, em 72 prestações, pagou a metade, veio a falecer, a dívida foi quitada. Então essa não vai ficar para o sistema financeiro, ou para a seguradora cobrir aquilo que você não pôde pagar. Essa vai nos acompanhar, que são as obras, que são os frutos do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu tiver boas obras, elas vão me acompanhar para a eternidade. É essa, irmãos, em que está escrito, o hino de número 18, se não me foge a memória, o hino de número 16, que diz: não posso ter as mãos vazias quando com o Senhor me encontrar. Nada fiz em vãos dias. Então é essa que eu tenho que chegar diante do Senhor e apresentar, estar com as minhas mãos, com as minhas obras, para apresentar diante daquele que me chamou. Louvado seja o nome de Jesus. E essas obras, irmãos, ela é produzida pelos frutos do Espírito Santo. Uma vez que agora nós somos injetados na videira, e essa videira aqui que nós estamos falando, de João capítulo 15, é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que produzir aquilo que Ele produz. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Nós temos que produzir aquilo que Jesus produz. Sim ou não? Porque se nós somos simplesmente uma vara que foi cortada, puxando o ser bravo, como diz o apóstolo Paulo, e fomos agora injertados na videira verdadeira. Então agora nós temos que produzir o que Ele produz. Se a videira produz uva, é isso que nós temos que produzir. Eu não posso estar injetado na videira produzindo limão. Eu não posso estar produzindo abacaxi. De forma alguma. Eu não posso ser, irmãos, uma pedra de tropeço na vida dos meus irmãos. E as pessoas olham para mim e falam: aquele não é um abacaxi, aquele é um tremendo, aqui uma confusão. Só arruma problema. Eu não posso ser esse tipo de crente. Porque senão eu não vou estar ligado ou injetado na videira. Porque se eu começar a produzir esse tipo de fruto, ao ponto de ser rejeitado até pelos crentes que congregam junto comigo, imagina o que é que vai fazer o agricultor, que é o moço que toma conta da vinha, que aqui é o próprio Deus Pai. Aí ele vai chegar e vai me cortar. Aí ele me cortando, ele lança-me no campo. Lançando-me no campo, eu vou secar, porque não tenho vida em mim mesmo. Não tenho vida em mim mesmo, eu fui cortado da vida. Eu vou secar, vou morrer. Depois de estar seco, eu vou ser lançado no fogo. É o que diz embaixo do versículo. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Essa, irmãos, é a nossa obrigação como crentes, como servo do Senhor nosso Deus. Eu já me preocupei muito, irmãos, com vestes, mas hoje é diferente. A nossa preocupação maior tem que ser com o nosso comportamento diante da nossa sociedade e as nossas atitudes diante do Senhor nosso Deus, de produzir frutos dignos de arrependimento, como bem falou o profeta, o último profeta, que foi João Batista, no Evangelho de João, capítulo de número 3. Ele chegando para o povo de Israel, olha para a situação daquele povo que se achava o dono da verdade, os donos da religião, em que Deus tinha dado a religião para ele, a verdade era deles, o céu era deles, o Senhor era exclusivo deles. E João chega, olha para eles, fala: raça de víbora, quem foi vacilou a fugir da ira futura,
Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não dizer em vossos corações que somos filhos de Abraão. Não sabeis vós que Deus pode suscitar até mesmo destas pedras filhos de Abraão? E veja se Deus não fez assim, irmãos. Nós éramos como se fosse pedra para eles. E veja se Deus não suscitou como filhos do Senhor nosso Deus. Temos agora por pai Abraão, que é o pai da nossa fé. Aleluia. Veja se João Batista não estava certo. Eles tinham como exclusividade, Deus era exclusivo deles. Aí João Batista falou: olha, vocês são uma raça de víbora, vocês são cobra. Vocês pensam, aleluia, que Deus não pode pegar dessas nações aí que estão, que são consideradas gentil, e suscitar deles filhos a Abraão. Então não diga no vosso coração que vocês têm com o pai Abraão, porque depois Jesus vem falando em João capítulo de número 6, dizendo: olha, o vosso pai é o diabo. Porque se vós fosse filho de Abraão, fazia as obras que Abraão fez, porque Abraão ele viu o meu dia e se alegrou. Mas vocês não, vocês querem me matar. Então quando vocês querem me matar, está fazendo a vontade do vosso pai, que é o diabo, porque ele é homicídio e pai da mentira. Então é isso que vocês são. Então veja que João exorta eles a produzir frutos dignos de arrependimento, e dizendo: olha, porque Deus pode suscitar destas pedras filhos a Abraão. E quem éramos nós, irmãos, se não fôssemos pedra para eles? Chamamos eram bravos para ele. E veja que Deus ele fez conosco. O Senhor nos tirou da onde, irmãos? E nos chamou para a luz gloriosa do seu Filho amado. Nos fez uma promessa de vida eterna. Disse que tem morada no céu preparado para nós. Louvado seja o nome de Jesus. Pegou o teu nome e escreveu no livro da vida. Aleluia. Tinta de ouro, com letra de sangue. Está registrado lá o teu nome naquele livro. E agora o que eu faço para chegar lá? É permanecer produzindo frutos dignos de arrependimento, produzindo fruto para a obra do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Não pagando mal com mal, não pagando ou não falando daqueles que falam mal de nós. Olha, uma pessoa está me defamando, eu também vou fazer a mesma coisa. Não, irmão, deixa ela falar mal de você. Sabe o que foi que Jesus ensinou, dizendo a esse respeito? Quando ele chega diante daquele lugar, que ele chegou naquela casa, e todos os seus discípulos reunidos, aí o discípulo pegou um pão para comer porque estava com fome, mas não lavou as mãos. Aí alguém chegou e falou: olha, mestre, o teu servo está comendo, o teu discípulo está comendo sem lavar as mãos. Que falta de educação é essa? O Senhor não está ensinando os seus discípulos com os pontos. Aí Jesus olha para eles e fala: o que contamina o homem é o que sai, e não o que entra. O que me contamina, irmãos, não é o que as pessoas falam de mim, porque está entrando. É o que eu falo das pessoas. É isso que me contamina. Os que as pessoas falam de mim, irmãos, pouco não me importa. Porque quem é que nos justifica? Quem é? Senão o Senhor. Aleluia. As pessoas podem dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou um monte de coisa, mas não existe coisa melhor do que o tempo. Falar: é o Senhor que me justifica, é Ele quem vai dar a resposta. Aí o Senhor se levanta no seu trono, aleluia, e dá a resposta pela sua vida. Não adianta você querer se justificar, não, porque quem te justifica é quem te chamou. Se você permanecer de boca fechada, irmão, calado, aleluia, dizendo: olha aí, Senhor, a calúnia que se levantou contra a minha vida, o Senhor conhece o meu comportamento diante de ti, aleluia. Então julga, Senhor, entre eu e ele. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Foi isso que Jesus ali estava ensinando. É o que sai da boca do homem, é aquilo que contamina. Aí vem o sábio Salomão dizendo: olha, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que produz as saídas da vida. É do coração. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré.
Aleluia. Nós somos chamados para produzir bons frutos, porque nós estamos ligados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo de Nazaré. Se Jesus produz contenda, eu tenho que produzir contenda, sim ou não? Se Jesus produz fofoca, então eu tenho que ser um fofoqueiro, sim ou não? Se Jesus é um caloteiro, eu tenho que ser um caloteiro, sim ou não? Mas se Jesus produz paz, eu tenho que ter paz. Se Jesus é uma pessoa honesta, eu tenho que ser honesto. Se Jesus é uma pessoa que ama ao próximo, eu tenho que amar o próximo. Louvado seja Deus, o tempo não dá mais. Que Deus em Cristo nos abençoe no nome de Jesus. Deus salve de glória. Bem forte. Derramar, dizer que eu te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato.